Estão recebendo aqui na redação do Jornal Notícias, nosso estúdio, Cruz Denildo da Cruz Oliveira. Ele é coordenador das endemias e zoonoses da Prefeitura Municipal de Una. O Cruz Denildo está vindo aqui a convite nosso para falar sobre uma infestação de escorpião em alguns locais do município de Una. Isso tem causado preocupação, as pessoas estão assustadas e ninguém melhor poder esclarecer para a população sobre isso do que ele, que é o coordenador. Bom dia, Cruz Denildo. Seja bem-vindo ao nosso estúdio aqui. Bom dia, Salô. Bom dia a todos. Bom, igual vocês me convidaram para falar sobre a questão do escorpião, o que acontece? Aqui em Una, a gente sempre teve alguns casos isolados, bem antigo, na região de Pequiá, no distrito de Pequiá. E o que acontece? Ele, por se tratar de um aracnídeo bem complicado mesmo de combater, porque não tem inseticida para ele, e ele acabou se espalhando um pouco, porque a questão dele é só captura. Essa questão de ter espalhado já chegou a ter uns casos agora aqui em Una também. Me fala uma coisa, aqui em Una, quais são os bairros que já foram encontrados algumas unidades do escorpião? Pela própria população, acharam no Quilombo e no Niterói. A gente mesmo, nessa captura que a gente foi no local, a gente acabou achando só no Niterói. Teve também um caso no Guanabara, há alguns anos atrás, mas também foi a própria população também que achou. Mas agora recente, foi encontrado no bairro do Quilombo, então? Não, agora foi no Niterói. A Niterói. Niterói, tá. Recente. E assusta, porque quando aparece um, pode ter vários outros por perto e... né? A tendência é essa aí, porque o que acontece? O escorpião, por ser, digamos assim, um macho e fêmea, ele não precisa de acasalamento para reproduzir. Ele já reproduz normal. E a tendência é vários mesmo reproduzindo. É verdade que com o escorpião ela pode produzir até 40 filhotes por ano? Até mais. Até mais. Mais, 300, 400. A média é exorbitante. Ele é muito rápido dessa reprodução dele independente, vamos dizer assim, né? E qual que é a espécie que tem achado aqui em Una? A espécie que tem achado aqui é o amarelo tradicional mesmo. O tradicional, né? Que a gente sempre acha que nessas regiões, assim, vamos dizer assim, de floresta, né? Que mais acha aqui mesmo. E qual que é o ambiente natural assim, que agrada o escorpião e facilita a proliferação dele, a reprodução dele? Aí que vem. A questão do escorpião, a gente até pede a ajuda do pessoal, porque isso aí não depende, igual a gente está falando, de inseticida e nem da gente para tentar eliminar, depende da população. O ambiente dele principal é ter um alimento. O que seria esse alimento dele? Barata. Aonde que tiver entulho, muita questão de, vamos dizer assim, de decomposição que tenha barata, vai ter o escorpião. É o local apropriado. Isso, propício para ter escorpião. E a picada do escorpião, ele pica só quando ele é acuado, atingido, ou naturalmente se ele vê uma pessoa, ele parte para cima para picar? Não. Só se ele for, assim, vamos dizer, acuado, já em cima dele ali, aí ele vai. Ao contrário, não. Mas normalmente uma criança, por exemplo, não percebe a presença dele, acaba tocando e é picada, né? Aí que vem, que a criança é o principal, vai achar, digamos assim, bonito, né? Vai ver, achar bonitinho, aí é complicado. Fala-se no controle da praga, mas você mesmo citou que o veneno não resolve. Não. Ele consegue ficar até quantos dias sem respirar quando ele percebe que existe veneno no local? O escorpião, ele tem uma resistência absurda mesmo. Ele fica até 8 dias sem respirar, que vai fechar aquela cutícula dele, que ele respira pelas cutículas, né, nas costas. Ele fica 8 dias sem respirar e não tem inseticida para ficar 8 dias no ambiente. E ele tem a questão muito de agelamento. Ele esconde muito fácil, ele é muito propício para ter o esconderijo dele. Não tem inseticida para isso. O escorpião tem uma resistência tão grande, ele fica até 48 horas submerso dentro d'água e sobrevive. Sobrevive, né? Agora, existe um controle assim, ambiental
natural para poder combater o escorpião? Sim, existe. Aí existe uma coisa principal que seria os gambá, né? Suricate, galinha, pato. Esse é só uma questão natural, que pode diminuir a população deles ou até eliminar mesmo. E o nosso controle, por exemplo, assim, da sociedade, que a gente pede é não deixar acontecer, não deixar os insumos para ele, né? Vamos dizer assim, um local propício para ele ter. E a gente faz a captura. Aí seria a captura mesmo, capturar para diminuir a população. Achando, vamos dizer assim, a raiz, o foco onde está, diminuir. Tá. E a prefeitura, no caso, a equipe de vocês tem pessoas suficientes para poder uma captura em massa num local igual PQA, por exemplo, que tem infestado? É complicado, a gente está com a equipe bem reduzida mesmo, só que aí como a gente não tem só a demanda do escorpião, tem outras coisas, né? A leishmania, a dengue, fica meio complicado. Mas a gente está conseguindo, assim, conciliar as coisas. Porque a captura do escorpião é à noite. A gente faz à noite. A gente usa a lanterna ultravioleta para ficar mais fácil. E ela é feita à noite. Porque o escorpião ele é fotossensível, né? A gente consegue enxergar ele, ver totalmente à noite, com essa lanterna de ultravioleta. Aí a gente consegue fazer. Vocês têm emitido alerta à população para ter cuidado, para ter cuidado e ajudar também nesse procedimento? Bom, no ano passado foi distribuído alguns folhetos, né, falando sobre essa questão. Só que o que acontece? Por agora ter acontecido essa questão, vamos dizer assim, esse surto, entre aspas, muito rápido, aí a gente está só avisando assim, algumas pessoas, alguns pontos, por exemplo, PQA, agora ali no Niterói, a gente está falando para tentar dar uma diminuída nela. Agora, esse ano a gente não fez ainda uma panfletagem ainda não. Quer dizer que a melhor coisa, então, nesse caso, é manter o quintal limpo. Sem baratas, para poder não atrair o escorpião para alimentação, né? Isso. Entendeu? Seria o caminho mais prático. Então, principal. Né, cada morador cuidar do seu quintal, cuidar da sua área, né, o ralo, né? Tem uns tempos, a gente parece que tampar o ralo do banheiro, né? Tem alguma questão assim, por exemplo, ele serviria não somente para o escorpião, né? O principal também, dengue, as outras endemias. O ralo, né? Algumas coisas de tampinha, tampar, ele ser bem cuidado, a gente fala tratado, né? A pessoa fala assim, mas que tipo de coisa que a gente pode jogar ali para tratar? Coisa simples, sal, cloro, o próprio desinfetante, por exemplo. Essas coisas, ela inibe o cheiro, ela transmite um cheiro para inibir essa questão de escorpião, de larva, essas coisas assim também. Certo. Então, grande parte da solução do problema pode vir da população. Principal digamos assim, um controle, uma ajuda fantástica que a pessoa pode dar é olhar essa questão de quintal e principal da casa. Ficar atento, se perceber a presença dele, comunicar imediatamente a vigilância, né? Isso aí. Então tá certo. Mais algum detalhe, Provenildo, a respeito dessa captura do escorpião, do combate a ele? O que mais assim que a Secretaria está fazendo? O que mais a gente pode esperar nesse trabalho para evitar um incidente aí com as crianças? A questão assim, que a gente vou voltar até a frisar um pouquinho mais sobre a questão que muita gente pede e muita gente assim acaba achando que tem um controle de inseticida. Não tem. O que a gente volta a frisar, volta a falar, não tem. Então, esse controle depende da própria população. E a gente pede assim para tomar muito cuidado nesses locais que está acontecendo, questão do escorpião, porque um só, ele já vai provocar vamos dizer assim, um estrago. Um estrago mesmo, pela reprodução, pela a própria, digamos assim, a demanda dele que vai acontecer. Ele vai reproduzir, vai ter vários. Então a gente pede o seguinte, para a população ficar de olho, ajudar a gente, porque isso depende mais da população do que da gente. Tá bom. Nós estamos recebendo o Clovenildo aqui, coordenador da endemias, né, do município de Una,
E hoje veio falar especificamente da questão aí do escorpião que está atacando, né, está infestando alguns pontos da cidade. A gente agradece a sua presença, Clovinildo. E toda vez que aparecer algum problema que precisar de uma divulgação e alertar a população, a gente está sempre à disposição aqui de vocês aqui, tá ok? Não. Muito obrigado pela presença. Obrigado de vocês e sempre precisar pode procurar a vigilância, avisar a gente lá que a gente vai estar à disposição para ajudar. Tá ok, muito obrigado. Obrigado de vocês.